nós nos afastamos de Deus, que o caos começa a reinar, né? Que é a desordem, o caos é a desordem. Onde não está presente Deus, a bagunça vai se fazer presente. Na nossa vida também. Na nossa vida também, sobretudo nela. Se Deus não se faz presente, nós cairemos numa desordem total. E o homem, ele quer ser o centro de tudo, e quando o homem tirou Deus do centro, a desordem habitou. E nós temos um único meio para reverter toda essa situação: a nossa volta a Deus. Ponto. Não temos outra solução. Não é governo que vai promover isso. Não é governo X, governo Y, não é. Não é, às vezes, sei lá, ideologias, muito menos ideologias, é Deus. Quando nós não voltarmos a Deus, nós vamos continuar vendo todo esse desastre que nós temos. Que a gente cai exatamente nos vícios, né? Porque nós somos animais, o ser humano é um animal, tem instinto. Tem instinto de qualquer animal. E se nós não buscarmos em Deus, e por isso a fé nos ajuda a domar o animal que está em nós. O que a gente vê é exatamente, a gente fala, o que a gente vê é uma desumanidade, exatamente. Quando nós não controlamos os nossos instintos, não buscamos nesse exercício diário, nós vamos deixar com que a fúria que há do nosso selvagem enquanto animal se manifestar. E aí vai cada vez mais se tornando visível. Mas é porque Deus, quando buscamos, coloca limites em nós. E nós temos uma falsa ideia, ou melhor, as ideologias pregam isso, de que nós podemos fazer tudo, porque nós somos dono do nosso corpo. Nós somos dono do nosso nariz. Nós não somos dono de nada. A vida não é minha. A vida é de Deus, é dom dele. Se é dom dele, então ela não me pertence. Mas ele nos deu a oportunidade de viver, nos chamou à vida, para que nós então cuidemos dessa vida como algo precioso, como de fato é. Nós temos apenas esta vida. Nós não temos outra vida. Nós não temos outra vida como acreditam os espíritas. A vida é única, é dom de Deus. Isso é cristianismo. E se ele nos chama a isso, ele nos chama exatamente a relação. E nós devemos fazer da vida sempre um dom dele. E aí está a própria liberdade. Deus nos criou na liberdade para vivermos na relação plena com ele. Isso não é sermos fantoches de Deus, sermos bitolados, nada disso. E às vezes a gente percebe que quando se fala de liberdade é fazer tudo o que quero, da maneira que eu quero, sem lei. Não é assim. A liberdade está exatamente nas leis. Por isso que as leis nos deixam seres livres. E aí a gente encontra todo esse impasse no nosso dia a dia, que é causa de tantas discussões e até de briga, né? Toda ideologia mata. Toda ideologia escraviza. Quem nos liberta é apenas Deus. Deus nos criou para vivermos na plena relação com Ele. E se nós somos templos do Espírito Santo, que Deus escolheu habitar em nós, então devemos cuidar deste templo e colocar Deus no centro da nossa vida. Ah, padre, mas é muito difícil quando a gente pensa como que nós vamos mudar toda uma sociedade paganizada, com ideologias, que tirou Deus e tudo. Partindo de nós mesmos. Partindo de nós.
Se cada um de nós que professamos uma fé, buscar e colocar Deus no centro da nossa vida e testemunhá-lo, nós vamos transmitir isso mediante uma vinda de anúncio, uma vida de pregação da importância de ter Deus na nossa vida e de estarmos com Ele, não é apenas tê-lo, de nos relacionarmos com Ele, de falarmos a Ele tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós, às vezes, está no mais oculto do nosso ser. Às vezes nós temos medo de Deus. Eu não vou falar disso que eu estou sentindo agora porque Deus vai me castigar. Não, Ele não vai nos castigar. Ele vai aliviar aquilo que nós estamos sentindo, né? E os santos nos indicam muito isso, como que eles falavam com Deus, da maneira que eu estou falando com vocês. Isso que é a oração. E aí nós compreendemos o que é a oração. Exatamente esse diálogo com Deus. Essa relação íntima cada vez mais com Ele. E que nós devemos buscá-lo em todos os momentos. Em todos os momentos. Então, enquanto a humanidade não se voltar para Deus, a bagunça continuará existindo. Ponto. Não são as ideologias que salvam. O nosso recurso não estão no ser humano, mas sim em Deus.